Pessoal, mais um vídeo te encontrando aqui no canal da Clube. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem. E essa semana estreia na Netflix a minissérie Todo Dia à Mesma Noite, que vai mostrar a tragédia real envolvendo o incêndio na Boate Kiss, aonde em 2013, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um descuido de segurança causou um terrível incêndio, matando aí 242 jovens. E nesse vídeo, para te preparar para a minissérie, fizemos um breve resumo do caso. E é claro que a gente não vai deixar de te pedir aqui esse like, né? Não, antes de começar o nosso vídeo. E também se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades aqui no canal da Clube, combinado? E compartilhe esse vídeo com a galera, porque eu tenho certeza que tem gente aí querendo saber muito mais sobre essa minissérie da Boate Kiss. Então bora pro vídeo. A série parte do momento do acidente, gente, e mostra as histórias dos impactados pela tragédia sob diferentes pontos de vista, como o trabalho das equipes de resgate, as consequências para os sobreviventes e a negligência dos empresários da organização da boate. Dirigida por Júlia Rezende e trazendo no elenco aí atores como Paulo Gorgulho, Débora Lan e Thelmo Fernandes, a minissérie baseada no livro da jornalista Daniela Arbex enfatiza a luta das famílias das vítimas, que seguem em busca de justiça, acreditem, até hoje. Daniela Arbex, ela é jornalista e escritora multipremiada, que ficou muito conhecida por se dedicar à defesa dos direitos humanos. E entre outras obras, lançou em 2018, por exemplo, o livro Todo Dia à Mesma Noite, que narra a história não contada da Boate Kiss. A publicação está na segunda edição. Bom, o incêndio na Boate Kiss foi uma tragédia, né, que matou 242 pessoas e feriu outras 636. A tragédia ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013 e foi provocada por uma série de falhas de segurança, omissões e principalmente negligências por parte dos acusados. A tragédia foi considerada a segunda maior no Brasil em número de vítimas por um incêndio, né? Sendo superado apenas pela tragédia do Grand Circus norte-americano, que aconteceu em 1961 em Niterói, que matou 503 pessoas. Mas também foi a quinta maior tragédia da história do Brasil e o terceiro maior desastre em casas noturnas no mundo. A festa começou por volta das 11 horas da noite de sábado na Boate Kiss e foi organizada por estudantes de 6 cursos universitários. 2 bandas estavam aí programadas para se apresentarem naquela noite. Foi estimado que mais ou menos 500 a 1.000 pessoas estavam ali na boate. Por volta das 2h30 da madrugada, durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira, um sinalizador foi utilizado pelo vocalista da banda. Esse sinalizador aí soltou faíscas que atingiram o teto da boate, incendiando a espuma de isolamento acústico. Os integrantes da banda e um segurança tentaram, sem sucesso, apagar as chamas com água e extintores e em cerca de 3 minutos, gente, 3 minutos, uma fumaça espessa se espalhou por toda a boate. No início do incêndio, não houve comunicação entre os seguranças que estavam dentro da boate e os que estavam fora, ali na saída. E por isso, os que estavam fora não permitiram, ali no primeiro momento, que as pessoas saíssem pela única porta do local, porque pensavam que se tratava de uma briga. Os seguranças também pensaram que as pessoas estavam tentando sair sem pagar a conta. Então, muitas vítimas forçaram a saída pelas portas dos banheiros
porque confundiram elas com as portas de emergência que dariam para a rua. Em consequência disso, 90% dos corpos teriam sido encontrados nos banheiros. E depois do incêndio, um segurança que trabalhou por mais de um ano na boate relatou que nunca recebeu treinamento contra incêndio e que não existiam portas de saída de emergência. E olha, a Boate Kiss era um grande sucesso, com filas que dobravam a esquina, filas quilométricas. Em noites de grande movimento, chegavam a ter em torno aí de 1.400 pagantes, embora a capacidade do local não passasse de 691 presentes. O que estamos nos deparando aí com superlotação, né? Sobre os materiais usados na boate, a espuma que incendiou era usada para o isolamento acústico da boate. Essa espuma de colchão era muito usada em boates, bares e outras casas com muita música, né, ao vivo. Nenhum órgão de fiscalização notou a presença dessa espuma aí inadequada. Os bombeiros apenas examinavam coisas como hidrantes, as saídas de emergência, e os fiscais da prefeitura não eram treinados para reconhecer esse tipo de material. E só para explicar ainda mais aqui para vocês, o sinalizador usado pela banda é conhecido como Sputnik, né? Segundo a Associação Brasileira de Pirotecnia, ele deve ser usado apenas em ambiente externo e solta faíscas que chegam a 4 metros de altura, mais do que a altura do teto da boate. E seu uso é proibido em locais fechados. A causa da morte das pessoas, que foi apontada por um laudo técnico, se deu pela inalação de cianeto. Quando a quantidade inalada é grande, o cianeto causa privação de oxigênio para as células e a morte acontece por parada cardiorrespiratória. O incêndio teve ao todo 242 vítimas fatais. Dessas, 235 morreram no dia do incêndio, a maioria asfixiada pela fumaça que tomou conta do ambiente interno e 7 nos meses seguintes após atendimento hospitalar. Até o dia 31 de janeiro, haviam 143 pessoas internadas por pneumonite química, das quais 75 estavam em condições críticas. A patologia é causada por inalação de vapores tóxicos e produz falta de ar, podendo levar à morte. O número de internados aumentou progressivamente porque os sintomas levam várias horas para se manifestarem. Outra consequência tardia do incêndio foi o estresse pós-traumático dos sobreviventes. E devido à grande quantidade de vítimas, os bombeiros tiveram que utilizar caminhões frigoríficos para transportarem os corpos até um centro desportivo do município, onde profissionais de diversas áreas se reuniram como voluntários para prestar assistência às autoridades e também aos parentes das vítimas. 10 meses após o acidente, a situação dos sobreviventes era incerta. Muitos ainda possuíam condições clínicas complexas. Aqueles que tinham um emprego formal no dia do acidente receberam auxílio-doença, mas muitos outros não conseguiam retornar ao mercado de trabalho por conta de sequelas respiratórias. O caso ganhou repercussão mundial, sendo notícia em grandes veículos de comunicação como CNN, BBC, Al Jazeera, El País, Le Monde, The New York Times e Clarim. E aqui no Brasil, a cobertura da tragédia alterou a programação das principais emissoras de televisão. Depois do incêndio, vários erros e omissões dos poderes públicos foram levantados. Um documento precário emitido pelos bombeiros foi usado como plano de prevenção e combate a incêndio. Vê se pode isso. E apesar das fragilidades desse documento, o primeiro alvará de incêndio foi concedido pelo Corpo de Bombeiros em agosto de 2009, com vigência de 1 ano.
A boate começou a funcionar, só para vocês terem uma ideia, em 31 de julho de 2009, somente com o alvará de incêndio e sem o alvará de localização da prefeitura, que só foi emitido em 2010. De agosto de 2010 a agosto de 2011, a Boate Kiss ficou sem o alvará dos bombeiros, que só foi renovado em 9 de agosto. Na data do incêndio, o alvará estava novamente vencido. A boate chegou a ser notificada para fechar as portas em 1º de agosto de 2009, devido à falta do alvará, de localização. Em vez de ser fechada, a boate só foi o quê? Só foi multada. E pelo menos outras 4 multas foram aplicadas. E mesmo assim, o alvará não foi expedido. E com a boate continuando a funcionar. O alvará de localização foi expedido somente depois de 8 meses de funcionamento. A fiscalização da prefeitura fez uma vistoria em 9 de abril de 2012 e descobriu que o alvará de incêndio estava prestes a vencer e nenhuma providência foi tomada. Os parentes das vítimas fundaram uma associação com auxílio da Defensoria Pública, para garantir apoio psicológico e jurídico às famílias. Os parentes estavam em processo de cadastramento e se pretendia aproveitar a experiência com tragédias aéreas para exigir ali direitos e apontar responsabilidades. E entre as várias especulações que circulavam na mídia na época, muitas recaíam sobre a prefeitura, que se eximiu de responsabilidades e teria sido omissa na fiscalização. O corpo de bombeiros teria sido negligente e até teria apresentado um laudo errado. Além da Boate Kiss não ter plano contra incêndios, gente? E ter sido omissa na documentação da casa. E ter permitido shows que expunham a risco os clientes e de não cumprir exigências dos bombeiros e da prefeitura. Um mês depois da tragédia, não tinha mais muito movimento nos meios de comunicação, mas muitas ações concretas haviam sido implementadas em todo o país. Cerca de 500 boates e casas de shows haviam sido interditadas até regularizarem as suas situações. A cidade de Santa Maria foi voltando à normalidade aos poucos. Nos primeiros dias, teve um clima de luto e silêncio na cidade, e o comércio que fechou as portas foi voltando a funcionar aos poucos. As boates foram fechadas por 30 dias para poderem passar por uma enorme fiscalização, além do que o luto, oficial proibia festas na cidade, mas as pessoas recomeçaram a sair em fins de semana e os pontos de encontro de jovens voltaram aí a se movimentar lentamente. Os integrantes da Associação de Vítimas e Parentes, apesar do seu empenho em projetos assistenciais, vejam vocês, sofriam com preconceito de muitas pessoas que os acusavam de terem ido à boate voluntariamente ou de não terem educado seus filhos corretamente. Além disso, estavam chocados com o clima de impunidade que começava a se formar com a não responsabilização criminal de muitos servidores civis e bombeiros, a liberdade provisória dos sócios da boate e a demora em aprovar projetos de novas legislações contra incêndios no estádio. O fato, gente, é que as investigações do caso incluíram um inquérito policial, um processo judicial e uma comissão parlamentar de inquérito. Após serem pronunciados e mantida a decisão do STJ, os 2 sócios da Boate Kiss, o vocalista também da banda Gurizada Fandangueira e o ajudante da banda, foram submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri pela acusação de homicídio doloso por dolo eventual. Visando um julgamento mais imparcial e distante, da cidade do incêndio, foi deferido o desaforamento do julgamento, enviando o processo para a capital do estado, Porto Alegre. Os 4 acusados foram condenados pelo júri popular
e sentenciados a penas de até 22 anos e 6 meses de reclusão. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou recursos das defesas que alegaram a existência de diversas nulidades processuais. O julgamento ocorreu no dia 3 de agosto de 2022 e resultou na anulação das condenações e de todo o processo do júri, desde a fase de seleção dos jurados até a sentença. A anulação ocorreu por maioria de 2 votos a 1 e teve fundamento principalmente no método de seleção dos jurados, que não seguiu o regimento do Código de Processo Penal. Todos os réus foram soltos no mesmo dia da anulação do júri. Então é isso, pessoal. Esperamos que esse vídeo possa ter dado a vocês um panorama geral, né, do caso e tenha te preparado aí para o que virá, o que possa vir nessa minissérie. É claro que a produção da Netflix vai trazer aí muito mais detalhes, né, e histórias pouco conhecidas sobre essa enorme tragédia. Então a gente tem que conferir aí de pertinho e a gente também vai atualizando vocês aqui no canal. E não se esqueçam de deixar aqui o seu like, tá bom? Nesse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Venha fazer parte da nossa família. Que tal, hein? Continuem ligadinhos aqui no canal da Clube. Trazemos aqui conteúdo sobre filmes, séries, toda semana. Até o nosso compromisso aqui no canal da Clube. Beijo e até a próxima. Tchau! Se inscreva no canal. Tchau!